Tem dias que a alma pesa e ninguém percebe. Você anda pela casa, vai ao trabalho, conversa com as pessoas, sorri quando precisa sorrir, mas por dentro está esgotado. Um tipo de cansaço que não é físico, nem emocional. É espiritual. É como se algo dentro de você tivesse quebrado e você não sabe onde consertar. Você já tentou orar, mas as palavras não saem. Quando tenta, parece que suas orações batem no teto e voltam. Já sentiu isso? Uma espécie de silêncio entre você e Deus, como se ele estivesse distante demais, como se o céu estivesse fechado. Muitas vezes, a gente até sabe que precisa buscar a Deus, mas é como se não tivesse mais forças. O corpo está ali, mas o espírito está de joelhos e nem consegue se levantar. E o pior, você acha que é só você que sente isso, que só você está assim. Mas essa dor, essa ausência, esse vazio, é mais comum do que parece. E ela não significa que você está longe de Deus. Às vezes, ela é o próprio sinal de que Ele está mais perto do que nunca. Sabe, o inimigo das nossas almas quer que a gente acredite que fracassamos quando não conseguimos orar. Ele sussurra que Deus te abandonou, que você decepcionou o céu, que já era. Ele quer que você ache que Deus só está perto quando você está forte. Mas e se eu te dissesse que a verdade é exatamente o oposto? Que é justamente quando você está fraco que o céu começa a se mover por você? O problema é que vivemos numa cultura que idolatra a performance espiritual, onde parece que só quem ora muito, jejua muito, prega, canta e está sempre com a alegria do Senhor é que agrada a Deus. Mas, e os quebrados? E os que não conseguem mais falar? E os que estão feridos demais para abrir a Bíblia? Eles também são filhos. Eles também são amados. E mais do que isso, eles são lembrados no céu. Você precisa entender algo hoje. Deus não ama uma versão perfeita de você. Ele ama você como você é agora. Com dúvidas, com cansaço, com dores, com silêncio. A sua identidade como filho ou filha não muda porque você teve uma semana ruim de fé. O seu lugar no coração de Deus não é revogado porque você falhou em manter a chama acesa. O que Ele quer é que você saiba que mesmo nesse momento de fragilidade, Ele continua te sustentando. Essa fase em que você está, de silêncio, de sequidão espiritual, não é o fim. É só uma estação. E como toda estação, ela vai passar. Mas enquanto você espera, há algo acontecendo nos bastidores do céu. Algo que talvez você nunca tenha percebido. Algo que pode mudar a maneira como você vê essa fase da sua vida. Porque mesmo quando você não ora, tem alguém que ora por você. E essa oração não é feita por qualquer um. É feita por aquele que venceu a morte, que está à direita de Deus e que conhece cada lágrima que você já derramou. Ele está intercedendo por você agora mesmo. Essa é uma das verdades mais poderosas da fé cristã e que, infelizmente, muitos ignoram. Jesus não apenas morreu por você. Ele vive, e vive para interceder por você. Isso está na palavra. Hebreus 7:25 diz: portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Você entende o que isso significa? Significa que agora, neste exato momento, Jesus está apresentando o seu nome diante do Pai. Ele não está esperando que você volte a ser forte. Ele não está exigindo uma fé perfeita. Ele já está orando por você, do jeito que você está. E não para por aí. Em Romanos 8:34, Paulo escreve: Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou, está à direita de Deus, e também intercede por nós. Isso é presente contínuo. Não é uma oração do passado. Não é um apoio que você já recebeu e que acabou. É uma intercessão constante, diária, profunda. É como se a cada momento, enquanto você tenta se manter de pé, Jesus estivesse dizendo: Pai, guarda ela. Pai, renova ele. Pai, não desiste. E você quer saber por quê? Porque ele te conhece. Ele conhece suas limitações, suas quedas, suas crises, suas dúvidas.
Ele conhece aquela oração que ficou presa na garganta. Aquele momento em que você chorou no banho e ninguém viu. Aquele instante em que você pensou em desistir. Jesus viu tudo. E mesmo assim, Ele ora por você. Ele se coloca entre você e o peso que tenta te esmagar. Ele diz ao Pai: esse aí é meu, essa aí é minha. Eu já paguei o preço. Sabe, há uma cena muito tocante nas Escrituras que mostra isso claramente. Jesus sabia que Pedro ia negá-lo. Sabia que ele ia falhar. Que ia dizer: eu não o conheço 3 vezes. E mesmo assim, Jesus não desistiu dele. Pelo contrário, em Lucas 22, 31-32, Jesus diz: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Jesus orou antes da queda, antes da negação, antes da vergonha, porque ele já sabia. E ele já estava intercedendo. Isso é o que ele faz até hoje. Ele ora antes da sua queda. Ele intercede antes da dor chegar. E mesmo quando a dor vem, mesmo quando a queda acontece, ele não se afasta. Ele continua orando. Ele continua dizendo: levanta. Eu estou aqui. Ainda dá tempo. Ainda há graça. Muitos de nós só olhamos para a parte em que falhamos, mas esquecemos de olhar para o que nos manteve de pé mesmo depois de falhar. Quantas vezes era para você ter desabado e não desabou? Quantas vezes você pensou que seria o fim e algo te sustentou? Quantas vezes você achou que estava sozinho, mas, de algum modo, continuou? Isso não foi coincidência. Isso foi intercessão. Isso foi graça. Foi o céu se movendo mesmo, quando você não pediu, porque você tem um intercessor. Alguém que te defende, que te cobre, que te guarda. E essa verdade não é só teórica. Ela é real. Ela acontece todos os dias, com pessoas reais. Gente que estava à beira do abismo, sem forças para clamar, e mesmo assim foi resgatada. Eu quero te contar o testemunho da Mariana. Ela passou por uma depressão profunda. Chegou a escrever uma carta de despedida. Ela tinha tudo planejado. Mas naquela madrugada, sozinha em casa, algo a fez parar. Ela não sabe explicar, só chorou. E dormiu. Quando acordou, sentiu uma paz que não vinha dela. Dias depois, uma amiga contou que tinha sentido uma urgência em orar por ela naquela mesma noite. Mas sabe o que Mariana diz até hoje? Não foi só minha amiga. Foi Jesus. Eu não consegui orar. Mas ele orou por mim. E quantos outros têm histórias parecidas? Gente que perdeu tudo, que se afastou de Deus, que pensou que era o fim. E mesmo assim, foi puxado de volta. Há uma força que age quando você não consegue mais agir. Há uma oração que continua mesmo quando sua boca se cala. Agora talvez você esteja se perguntando: mas o que eu faço com isso? Se Jesus ora por mim, eu só espero? Não. Essa intercessão é o ponto de partida. É o resgate. Mas Ele quer te restaurar, te levantar, te trazer de volta ao lugar da intimidade. E isso acontece com passos simples, mas profundos. Você não precisa começar com 3 horas de oração. Comece com um: Pai, eu voltei. Você não precisa entender tudo. Basta abrir o coração. A fé é como uma chama. Mesmo que esteja fraca, tremendo, se você proteger, ela cresce. Leia um versículo. Coloque um louvor. Diga o nome de Jesus. Às vezes, só dizer Jesus com sinceridade já muda a atmosfera. Porque o céu responde ao coração quebrantado. Jesus está orando para que sua fé não desfaleça. Isso quer dizer que você ainda tem fé. Mesmo pequena, mesmo cansada, ainda existe. E se existe, ainda dá tempo. Você ainda pode viver tudo o que Deus planejou. Você ainda pode ver restituição, cura, recomeço. Talvez hoje você precise apenas se permitir ser amado de novo. Parar de tentar se consertar sozinho. Parar de se culpar tanto. E simplesmente deixar que Jesus faça o que Ele faz de melhor. Te sustentar quando você não pode mais. Você não está caindo sozinho.
Você está sendo carregado por orações que nunca cessam. E sabe o nome disso? Misericórdia, graça, amor. Neste exato momento, Jesus está diante do Pai, falando o seu nome. Sim, o seu nome. Com todos os seus erros, dúvidas, medos e confusões. Mesmo assim ele diz: esse aí ainda é meu. E por causa disso, você ainda está de pé. Se essa mensagem tocou o seu coração, não guarde só para você. Compartilhe. Comente aqui embaixo. Jesus ora por mim. Vamos fazer isso se espalhar. Porque tem muita gente precisando ouvir que mesmo sem forças, o céu ainda não desistiu. Jesus está orando por você. Nunca se esqueça disso.